Pequenina, eu minhas dúvidas frequentes. Mas, hoje mais do que dúvida, eu estou intrigado. Como sempre você não prestou atenção no evangelho de hoje e eu tenho que explicar tudinho por você. Então, por que Maria Madalena pensou que alguém tivesse roubado o corpo de Jesus? Então, sou por isso que eu estou com esse ovo de Páscoa delicioso. Hoje é dia de comer chocolate. E por que Pedro e João saíram correndo para ver se realmente o corpo de Jesus não estava lá? Porque durante a quaresma eu fiz a penitência de não comer chocolate. Agora que a quaresma acabou, eu vou comer muito chocolate. Olha aqui, ó. Ele parece sem vida, sem movimento, sem pé, sem cabeça, sem nada. Não tem nadinha, não tem pé, não para em pé, ó. Mas aqui dentro tem uma vida. Mas para quebrar a casca dura do ovo, é preciso aquecê-lo. E a gente aquece esta vida dentro do ovo com o amor de Deus. É Ele que fará com que a gente tenha forças para quebrar a casca dura de nossos corações. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, pequeninas e pequeninos, grandinhos e grandinhas do Senhor. Eu sou o Pequenão. E eu sou a pequenina. E seremos apresentadores de hoje, apresentadores do programa O Domingo dos Pequeninos do Senhor, que, como sabem, nos traz muito importantes mensagens. E hoje é a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ficou na dúvida. como você sabe? Uai, não é novidade, pequenão. Pequenina, eu minhas dúvidas frequentes. Mas, hoje mais do que dúvida, eu estou intrigado. Hoje celebramos a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, venceu a morte e venceu o pecado. Ressuscitar quer dizer voltar à vida? Ora, se ele voltou à vida, era esperado que ele não tivesse no túmulo, né? Então, por que Maria Madalena pensou que alguém tivesse roubado o corpo de Jesus? E por que Pedro e João saíram correndo para ver se realmente o corpo de Jesus não estava lá? Mas é claro que não estaria lá. Ele vive. Eu estou vendo que tem muita gente com cara de paisagem. Inclusive o pequenão. Pequenina, eu e minhas dúvidas frequentes. Mas não estou sozinho. Como você observou, tem muita gente comigo, né, com essas dúvidas. Olha aquele pessoal ali. Olha aquele menino ali comendo um ovo de chocolate que está até com a testa suja. E o vovô, que na verdade está prestando mais atenção no ovo de Páscoa do menino do que na gente. E aquele papai ali que está escondido atrás do sofá, não querendo que ninguém pergunte para ele. Então está na hora da nossa prosa com os caipiras. Será que eles vão conseguir nos ajudar? Sim, olá Juca, olá Joca, eu com vocês. Tarde, pequenina, tarde, pequenão. Tarde, bom. Juca, Joca, por que tarde você não quer de manhã? Pra quem acorda o galo, depois de tudo é tarde, só. E não é, compadre? Mas deixa de prosa barata e você me explica por que você veio pra prosa aqui com os caipiras carregando esse ovo aí de chocolate. É pra dar vontade pro pessoal de casa, é? Não vou dividir, não? É claro que não, né, sou? Como sempre você não prestou atenção no evangelho de hoje e eu tenho que explicar tudinho por você. Hoje, compadre, hoje. Gente, fala pra ele o que é hoje. Hoje é Páscoa. Olha, compadre, disso eu sei que hoje é Páscoa e com muita alegria nós comemoramos. Então, sou por isso que eu estou com esse ovo de Páscoa delicioso. Hoje é dia de comer chocolate. Hoje é dia de comer muito chocolate, porque durante a quaresma eu fiz a penitência de não comer chocolate. Agora que a quaresma acabou, eu vou comer muito chocolate. Desisto, pequenino, pequenão. Olha, é melhor nós ir para as perguntas, direto para as perguntas, porque aqui, se depender, vai longe. Juca, Joca, hoje celebramos a Páscoa, não é? Vocês sabem. Ou seja, Jesus ressuscitou, voltou a viver. E não é? Venceu a morte e vencendo a morte, venceu todos os pecados. E Jesus havia avisado seus discípulos sobre isso. E onde está a dúvida do pequenão? Pois é, Juca e Joca.
Jesus havia avisado os discípulos de sua ressurreição. E não foi uma vez, algumas vezes ele avisou. Jesus até se transfigurou para que eles entendessem melhor. Então, por que tanto Maria Madalena quanto Pedro e João acharam que o corpo de Jesus havia sido roubado? Eita! Agora ele me entortou. Não sei responder isso não, só sei que eu tenho medo. Se eu tivesse no lugar de Pedro, de João, eu não ia entrar naquele túmulo não, compadre. Eu tenho muito medo. Ô, Joca, hoje está difícil você engrenar, hein, Joca? É a farda de açúcar no sangue, compadre. Por não ter comido chocolate os 40 dias da quaresma. Ó, pequenão, para entender por que Maria, Pedro e João pensar que o corpo de Jesus havia sido roubado, é importante lembrar o que aconteceu alguns dias atrás. Olha só, na quinta-feira, que é a quinta-feira santa, Jesus teve a última ceia com os discípulos, passou para nós a Eucaristia, e depois em seguida foi preso. E na sexta-feira da paixão, o que aconteceu? Ô, Juca, isso eu sei. Foi quando Jesus foi crucificado e morreu. Dia muito triste para os discípulos e para nós. Dia em que morreu também a fé nos discípulos. E não é, pequenão, morre a fé dos discípulos. Eles param de acreditar, esquecem o que Jesus tem falado para eles, só. Eles ficaram perdidos, se sentiram abandonados. Eu entendo os discípulos. Eu também ia me sentir assim, ué. É verdade, compadre. E digo mais, ó. Tem gente que se sente assim, perdido, abandonado. Mas o que aconteceu no domingo seguinte, 3 dias depois? Isso eu sei, compadre. Jesus voltou a viver. Ele ressuscitou. Ele tá vivo, compadre. E não é, só. Mas os discípulos tinham perdido a fé. Não tinham esquecido do que Jesus havia ensinado? Entendi, Joca. Por terem perdido a fé, por terem esquecido o que Jesus tinha ensinado, eles não entenderam. O que estava na cara deles, na frente deles, eles não conseguiam enxergar. O maravilhoso acontecimento que Jesus havia vencido a morte, havia ressuscitado. E é tão maravilhoso isso porque Jesus, ele volta diferente, não volta a viver igual antes da sua morte. Como assim, Juca? Jesus volta glorificado. É, pequenão, agora você está entendendo. Jesus volta na glória de Deus, igual a transfiguração. E na morte e na ressurreição que Deus Pai gera Jesus glorificado. E mais, como Jesus é um também, ele abre o caminho para nós também, para nós ser glorificado também, só. Entendi, Juca. Como Jesus também é um homem igual a nós, e nós, junto dele, podem participar da vida nova em Deus. E não é, compadre? Nova vida, por isso que um dos símbolos da Páscoa é o ovo. Ô, compadre, não vem que eu não tenho não, que eu não vou dar o LED meu ovo pra você não. Lá no começo você falou que não tinha nada a ver, agora você quer meu ovo? Como assim, Juca? O que o ovo tem a ver com a Páscoa? Olha só, eu vou pegar um ovo de verdade e olha só para ele, ó, olha aqui, ó. Ele parece sem vida, sem movimento, sem pé, sem cabeça, sem nada, não tem nadinha, não tem pé, não para em pé, ó. Mas aqui dentro tem uma vida, só que para essa vida aparecer, viver, é preciso aquecer. Por isso, gente, que a galinha senta lá no ovo assim, ó, e ela choca ele para ficar aquecido. E não é, compadre? E o ovo aquecido nasce ali dentro, aqui dentro, um pintinho, que vai desenvolvendo, vai formando todo o corpinho, a asinha, o biquinho, a perninha, e quando ele tá preparado, ele vai só ele quebra a casca do ovo. Não vai, tô segurando o ovo, cuidado. Então, o pintinho nasce aqui dentro do ovo, em uma vidinha fechada, presa, limitada pela casca do ovo. E é preciso ele quebrar essa casca para poder passar por uma vida nova, cheia de espaço, de luz, sem prisão.
uma vida completamente diferente do que a vida dentro do ovo. E para isso é preciso ele ser aquecido. Entendi, Juca. Na Páscoa, Jesus, que é Deus Filho, é gerado por Deus, Deus Pai, mas agora glorificado, com a humanidade perfeitamente unida à vida divina, a vida com Deus, e sendo ele glorificado, glorifica todos nós. E por que o chocolate? Por que os ovos da Páscoa são feitos de chocolate? Agora eu que sou com dúvidas. Uai, pequenina, pra ficar mais fácil pra comer, ué. Imagina a gente ter que comer casca de ovo de galinha. Mas também é muito importante a gente não jogar fora todo o trabalho que nós tivemos durante a quaresma. Bora lembrar que todos os jejuns, as penitências, as orações, nós fez para poder ser melhor, para poder nós estar mais próximos de Deus e estarmos mais preparados para quebrar a cascadura dos nossos corações e amar de verdade, como Jesus nos amou. Então, segura a vontade aí, desenfreada, de comer muito chocolate, viu, Joca? Tá bom, tá bom. Eu vou segurar. E também eu vou dividir com você, meu compadre. O meu amigão. Não, amigão, é o outro lá apresentador, ele tá falando que é pequenino. Então eu vou dividir com ele aí. Pô, aí, com um compadre aqui, você não vai dividir? Então eu divido com um pai. Mas eu vou dividir com muita gente, não vai sobrar pra mim, aí. Tá aí, tá explicado. Muito bom, Juca e Joca. Obrigado por trazer luz aos nossos pensamentos. Então, se vocês entenderam tudinho, é hora de pegar o rumo da rua. Endireitar nosso rumo. A roupinha, amor! Vamos embora! Pode vir, Eu quero nascer para uma vida nova. Eu também, pequenina. Como Juca e Joca explicaram com o exemplo do ovo, para nascermos para uma vida nova, é preciso a gente quebrar as cascas duras dos nossos corações. Mas que vida nova é essa, fora do ovo? E que vida é aquela dentro do ovo? Jesus nos ensinou com as palavras e ensinou vivendo as nossas vidas, que é a vida dentro do ovo. E também ensinou morrendo e ressurgindo, ressuscitando, vencendo a morte. É preciso quebrar a cascadura. E sim, pequenina, é preciso quebrar as cascas duras dos nossos corações, que nos impedem de amarmos de verdade, que nos limitam, que nos prendem ao egoísmo, que nos impedem de nos entregarmos ao amor a Deus Pai. Mas para quebrar a cascadura do ovo, é preciso aquecê-lo. E a gente aquece esta vida dentro do ovo com o amor de Deus. É Ele que fará com que a gente tenha forças para quebrar a casca dura de nossos corações. Pequeninos, pequeninas, grandinhos e grandinhas do Senhor. Não vamos ser iguais aos discípulos nesse evangelho de hoje, que diante das dificuldades foram tomados pelo sentimento de abandono e perderam a fé. Perdendo a fé, deixaram de ver a grandiosidade da ação de Deus bem na frente deles. E em tempos tão difíceis, Jesus não está mais no túmulo, pois ele vive. Deus Pai o gerou, agora na glória. Glorificado, a vida fora da casca, fora dos erros, fora das dores, fora dos pecados. A vida dele junto do Pai, que também pode ser a nossa. E tão belo quanto isso é que Jesus nos convida a viver com Ele esta vida divina. O tempo se completou. Jesus vive no Pai e nós em Jesus. É porque não fica aí nessa lição. É, pequenina, e nós ficamos por aqui. Nosso tempo acabou, mas domingo que vem estaremos de volta para mais um O Domingo dos Pequeninos do Senhor. Tchau, tchau. Feliz Páscoa. Corre também a fé dos discípulos. Eles esqueceram que Jesus tem falado para eles sobre. Essa frase. Esquecem, não esqueceram, esquecem. 1, 2, 3. Com a humanidade perfeitamente unida à sua vida divina com Deus. E ficou ruim. 1, 2. E volte diferente, volte igual e vive o quê? E já. É você mesmo. Vocês entenderam tudinho? É hora de pegar o rumo da roça. Indireita. Juca, Joca. Calma aí, deixa
Deixa eu parar de rir. Joca. Joca. Por que é tarde se é de manhã? Não entende. Seu Joca. Seu Joca. Se você vai quiser o seu louvado, você Eu sou o seu Lobato. Eu sei que pegou eu. quebrou. Anda de manhã. Joca. Joca. Por que é tarde se ainda é de manhã? Joca. Por que é tarde se é de manhã? Eu faço um Bom domingo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, com as crianças e jovens, pelas famílias e por Deus.